uma época, durante a ditadura, que a gente saía para as ruas pedindo pela liberdade de imprensa. Agora, quem ia nessas manifestações éramos nós, os artistas, porque tinham a cara, a gente que botava a cara para levar o tapa e tudo. E depois, quando se conseguiu, né, a liberdade de imprensa, quando eu abro revistas, jornais, e estou vendo a imprensa me atacando, eu que fui. Eles não apareceram, mas eu fui. Né? E eu acho terrível essa história da impunidade da imprensa, com muitas coisas. E tem, por exemplo, alguns órgãos da imprensa que eu não falo, e que não merecem, né? A perda de tempo. E eu acho terrível essa coisa, porque vão inventando, e já inventaram cada coisa a meu respeito que eu fiquei sabendo através deles, né? Então, eu fico muito triste com isso, é uma coisa que me deixa para baixo mesmo, depois eu tenho que superar isso através de outras pessoas, da própria imprensa. E daí aquele negócio do meu relacionamento com a imprensa não ter sido muito bom durante muito tempo, né? Agora está uma coisa muito legal, porque, por exemplo, quando eu vou dar entrevistas assim, só vem gente legal, gente que chega para perguntar o que tem que ser perguntado e que eu vou saber que no dia seguinte não vai estar publicado uma coisa que eu não falei, né? Eu sou muito triste com essa imprensa marrom, né, que nem está marrom, mas está uma cor que ninguém sabe o que é. E essa exploração, né, das tragédias, assim, que botam as famílias no meio. Eles fizeram tanto mal para a minha família quando eu tive doente, aquele negócio todo, que eles não davam sossego e telefonavam lá para Três Pontas e deixavam meus pais loucos, meus amigos loucos, todo mundo louco. E eu tinha que ligar sempre, eles ligando para mim, para eu falar que não tem nada disso. E coisa, né, inventando. Botaram médicos que não tinham nada com o caso para discutir a respeito da coisa que eu tinha. Gente que nunca tinha chegado perto de mim, né? Poxa, pelo amor de Deus, né? Isso aí não tá bom, não. Tá bom, não. Os discos, para mim, cada um representa uma fase, uma época, né? Então não tem, assim, uma coisa preferida, o disco preferido, não. Agora, a música já é diferente. Eu tenho uma que, quando eu fiz, eu mesmo não acreditei que tinha feito. Eu morava em Copacabana, no bairro Peixoto, e tinha um apartamento, não tinha nada, só tinha um piano num quarto e o meu violão na sala. Então eu comecei a tocar o violão, tocar. Quando eu vi, eu tinha feito Saudade dos Aviões da Paner, ou Conversando no Bar, tem esses dois nomes. E quando eu acabei eu fiquei o dia inteiro tocando aquilo, quase fiquei louco, né? E eu mesmo não acreditava que eu tinha feito aquilo. E teve uma hora que eu resolvi que era bom eu dar um tempo naquela música, senão eu ia ficar louco mesmo, de verdade. Então deixei o violão no lado, e saí andando pela casa, e fui parar no quarto onde estava o piano. Então, inspirado por essa música, eu fiz a outra, que é a Ponta de Areia, tudo no mesmo dia, né? E assim também foi com o Fernando, depois ele botou as letras nas duas, e a gente entregou logo para a Elis, e ela foi a primeira pessoa a cantar essas duas músicas, cantou também na sequência, sem a gente ter conversado nada ainda. E essa é uma música que eu tenho, assim, um amor bem especial, Saudade dos Aviões da Paner. Eu estava em Nova York quando eu recebi as letras do Fernando Brant, né? Então liguei para a Elis, aqui no Rio, São Paulo, e mandei falei para ela que era para ela esquecer que ela era uma grande cantora, que etc, que pensasse nas lavadeiras e que soltasse a voz
da maneira das lavadeiras. E, então ela fez isso, principalmente no Ponta de Areia, né? Ela conta mesmo uma história com aquilo. E foi altamente criticada por isso. Aí as pessoas criticavam a Elis falando que ela estava com voz de lavadeira, justamente a coisa que eu pedi para ela cantar assim. Quando eu comecei a compor, assim, mais ou menos na época que a Elis apareceu, né? E foi uma coisa assim muito violenta, assim, uma atração muito violenta entre ela e eu, assim. A gente se conheceu aqui no Rio antes dela ser conhecida pelo Arrastão, essas coisas assim, e foi uma coisa muito interessante que eu fui para São Paulo cantar no Berimbau de Ouro, uma música do Baden Powell, Cidade Vazia, e ela, na finalíssima, ela ia cantar, porque ela tinha ganho o programa o festival anterior, né? E eu passei, assim, por ela, e passei meio de cabeça baixa, assim, porque ela famosa, não sei o que e tal, que ele não queria dar aquela de fã, aquele tudo. E passei assim, e ela passou também, de repente eu ouvi um barulho de salto. Pá! Aí falou assim, mineiro não tem educação, não? Aí eu falei, não, o negócio é o seguinte. Ela falou, peraí, a gente costuma dizer bom dia quando é de dia, boa tarde quando é de tarde, boa noite quando é de noite, quando encontra as pessoas. E aí, depois de me fazer ficar tremendo, ela soltou uma risada e falou assim, você podia ir na minha casa me mostrar suas músicas. Principalmente aquela que você cantou numa festa lá no Rio, que eu tinha cantado uns 3 anos antes. Aí eu falei, pô, você ainda lembra daquilo? Ela pegou e começou a cantar a música. Aí eu fiquei, que isso? Eu vi uma vez, ela falou, memória, meu filho, memória. E continuou andando. E mais tarde eu estava na casa dela e ela cantou então a Canção do Sal, né? Que foi a primeira música minha gravada por uma pessoa assim, de nome. E é uma coisa que sei lá, é maior do que eu mesmo, né? O amor que eu tenho e tinha por ela. Então, quando eu estava fazendo as canções, eu não estava nem pensando em mim, estava pensando nela cantando, né? Ela tinha havia uma atração assim, muito, muito bonita, muito louca. E então todas as canções que eu fazia era para ela. Ela já sabia, tirando o Cais que eu fiz para Nana Caymmi. E a Elis gravou antes da Nana, mas ficou com a Nana. A Nana que ganhou a coisa toda. E